Você deveria já ter acordado hoje. Eu não sei se você já fez, mas você deveria ter acordado hoje já fazendo festa. Fazendo festa faz toda a diferença. Nós nos lembrarmos do fato de que o nosso Senhor vive. Ele venceu a morte. Sabe por que a Santa Ceia é um tempo de festa para nós? E a gente diz assim, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque Jesus ressuscitou. Só vale a pena dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, porque a gente sabe que ele não ficou morto. A prova de que realmente Jesus estava apto a pagar o meu pecado, o preço pelo meu pecado e pelo seu, é o fato de ele não ter ficado morto. Porque a morte só vence onde o pecado está reinando. Então Jesus assumiu o preço pelo nosso pecado, mas a morte não manteve ele preso, porque ele mesmo não era um pecador. Ele se fez, ele se colocou no lugar de pecadores, mas a morte não teve efeito. Entende isso? A morte não teve efeito. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo numa passagem da ressurreição. Evangelho de João, capítulo 20. Vou pedir para os meus irmãos da mídia já colocarem aquele vídeo, deixarem pronto para mim. Evangelho de João, no capítulo 20. Enquanto você abre, eu quero dar as boas-vindas a todos os queridos visitantes, aquelas pessoas que estão aqui nos dando a honra da presença hoje, não é? E também aqueles que estão nos acompanhando de casa, como eu disse, ou do trabalho, ou não sei de onde foi. Estão nos visitando também de alguma forma, através dessa transmissão do nosso culto. Sejam todos vocês muito bem-vindos em o nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 20, entre os versos 1 e 18, ok? Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 a 18, diz assim: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai.
Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Amém, gente? Deixa sua Bíblia aberta, palavra do Senhor para o nosso coração, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um pequeno vídeo que os meus irmãos da mídia vão colocar ali para mim nesse instante, por gentileza. Sim, gente, tem gente que paga para isso, para viver esse tipo de coisa. Vou explicar para você o que está acontecendo ali, ok? É um óculos, não é? Uma espécie de óculos, um aparelho assim, um óculos, vou chamar de um óculos de realidade virtual. Então, aquele óculos tem uma tecnologia, ok, tão bem feita e tão interessante que, quando junta a questão da maneira como ele projeta as imagens em 3D, né, em 3 dimensões, junto com o barulho, né, com o som também que você escuta, e alguns, eu não sei se aquele é o caso, e alguns aparelhos assim que você senta, que simulam a sensação de estar realmente em alta velocidade, movimenta ali, a pessoa, dependendo da pessoa, algumas mais, outras menos, vão realmente ser tomadas de tal forma por aquela ficção toda, que elas, em alguns instantes, elas realmente vivem aquelas emoções como se tudo aquilo que elas estivessem vendo diante dos olhos dela, ouvindo com os seus ouvidos e até sentindo fosse a realidade. E aí elas vivem realmente aquela emoção, aquela sensação. Mas tudo aquilo que elas estão vendo, aquilo que elas estão ouvindo e até o que elas estão sentindo sobre o corpo delas, não passa de ilusão. Por quê? Porque realmente elas pagaram para aquilo, não é? Para ter aquela sensação. E aí, quando eles tiram aqueles óculos, ela abre os olhos e agora eu estou vendo como é que é o mundo de verdade. Ainda bem que é assim. Irmãos, existem muitas coisas na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que, de alguma forma, fazem mais ou menos o mesmo efeito na vida da gente. Toda hora, a vida está querendo colocar em nós lentes. Toda hora a vida está querendo gerar em nós impressões, sensações, querendo que a gente olhe para o mundo e diga: o mundo é assim, o mundo está tudo balançando, eu estou em alta velocidade, vai acontecer alguma... O tempo todo isso está acontecendo. Não importa se você é uma pessoa mais ou menos experiente, em certa medida, todos nós, de alguma forma, em algum momento da nossa história, a gente se vê cercado com essas lentes que estão fazendo com que a gente interprete o mundo, a vida, de alguma forma. E hoje é dia de Páscoa. Nós estamos aqui para lembrar de um fato, uma realidade, que eu tenho certeza absoluta que, se você usar essa realidade, a realidade da ressurreição de Jesus, como lentes para você enxergar o mundo, enxergar a vida, eu tenho certeza que, ainda que a vida esteja doendo, você não vai se desesperar.
ainda que hajam desafios altos e baixos, você vai descobrir que, na verdade, a partir da ressurreição de Jesus, você está seguro. E que o que você está vendo, ouvindo e sentindo não é a realidade no final das contas. Então eu quero essa manhã, meus irmãos, a partir da palavra de Deus, eu quero mostrar para você como vale a pena e como faz toda a diferença na vida de um discípulo de Jesus, quando ele olha para a vida a partir das lentes da ressurreição. E eu quero convidar você para caminhar comigo nessa jornada. Enquanto eu estou pregando, eu espero que o Espírito Santo aqueça e prepare o seu coração. Amém? Irmãos, é domingo de manhã e o sol ainda não nasceu. O sol ainda não deu o ar da graça. E talvez, para a gente hoje, dizer que o sol não nasceu ainda, não significa muita coisa, porque nós estamos assim, acostumados com iluminação artificial, não é isso mesmo? As ruas estão cheias de postes, enfim, tantas coisas. Mas não era assim que o cenário se projetava para Maria Madalena, naquele domingo, primeiro dia da semana que ela levantou. O sol ainda não tinha nascido, estava tudo escuro, e era escuro de verdade, gente. Era escuro de verdade. Não tinha energia elétrica, não tinha poste. E ela está caminhando. Ela está caminhando na direção do túmulo onde colocaram o corpo de Jesus. É interessante a gente pensar que está escuro ao redor de Maria Madalena, porque dentro de Maria Madalena também estava escuro. E estava escuro por quê? Porque 2 dias antes, na sexta-feira, ao meio-dia, ela tinha presenciado uma cena horrorosa. Autoridades romanas, com a concordância da multidão e do sinédrio judaico, haviam pego Jesus, o Messias. A esperança não só de Madalena, mas a esperança dos discípulos de Jesus e a esperança de Israel e de todas as nações. As autoridades romanas haviam pego Jesus e pregado Jesus numa cruz. E de meio-dia até as 3 da tarde, da hora sexta até a hora 9, pastor Valdir Medeiros, Jesus permaneceu agonizando, o mais terrível dos sofrimentos naquela cruz. Até que às 3 da tarde, Jesus grita: está consumado, pronto, fiz o que tinha que fazer, e morre naquela cruz. Bom, a Páscoa viria, então era necessário tirar o corpo de Jesus daquela cruz e sepultá-lo. E o que Maria está fazendo? Maria está caminhando, ainda revivendo, não apenas as cenas, mas as emoções da sexta-feira e do sábado. Que dias difíceis, que momentos dolorosos. O momento em que parece que toda a esperança e alegria da presença do Mestre havia se convertido em humilhação, violência, dor. E no sábado, você que já sepultou um ente querido, sabe o que significa o sábado de um sepultamento. Aquela ausência, aquela falta. Não é isso mesmo? A gente olha para os ambientes onde nós estivemos ao lado daquela pessoa que a gente sepultou e a gente percebe uma dor, um peso, parece que o ar está pesado e você diz assim: isso aqui tudo está incompleto, está faltando ele, está faltando ela. E está incompleto, sim. Está incompleto. O mundo de Madalena, de Maria Madalena, estava incompleto. Estava faltando o Senhor do mundo dela. Estava faltando no mundo de Madalena aquele a quem ela havia aprendido a amar. E ela havia aprendido a amar por quê? Porque ele tinha amado Madalena primeiro. Então Madalena estava vivendo num mundo dentro do coração dela vazio, porque estava faltando aquele que a libertou de demônios. Estava faltando aquele que acreditou na vida dela. Estava faltando aquele que era o Senhor, que dava o sentido para tudo que ela fazia. E o que ela vai fazer?
ela vai fazer exatamente aquilo que todo coração faz quando está debaixo do peso da morte, da tristeza, da angústia. Madalena está indo dar continuidade àquilo que havia começado a acontecer na sexta-feira. O ritual de morte, na época de Maria Madalena e na época de Jesus, era um ritual mais amplo. Não era só uma questão de alguém morria e fazia um breve velório e sepultava, não. Havia dias de homenagens, dias de preparação daquele corpo. Era uma forma de honrar a vida, a memória, o nome daquela pessoa que havia morrido. Parece meio estranho, né? Porque o texto diz que elas estavam indo ali colocar essências aromáticas no corpo de Jesus. Linderson, que coisa estranha. Aqueles eram formas, eram meios que eles tinham da cultura daquela época, tinha de dizer assim, os efeitos da morte sobre esse corpo, como o mau cheiro, podem ser retardados se eu colocar aqui aromas, perfume. Mas chegaria um dia que o cheiro da morte seria muito mais poderoso do que qualquer perfume que aquelas mulheres pudessem colocar. E aí o que eles fizeram? O que eles faziam? Eles diziam, a morte venceu. A morte venceu mesmo. A morte levou ele, a morte levou ela. Perdi o meu pai amado, o meu filho amado, o meu esposo amado, a minha esposa amada, perdi para a morte. E o que Maria Madalena está fazendo? Maria Madalena está indo, movida pelo coração que está debaixo do jugo dessa notícia terrível. E quando Madalena chega ali, e com seu coração, embora pesaroso, mas querendo honrar ainda Jesus, quando ela chega e ela vê aquele corpo, aquele sepulcro aberto, ela fala assim, pronto, não tem nada ruim que não possa ficar ainda pior. Roubaram o corpo de Jesus. E o que ela faz? Ela sai em disparada. Ela sai correndo e vai contar aos discípulos. E dizer, roubaram o corpo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus. Perceba, é bem verdadeiro o texto bíblico que diz, na própria boca de Jesus, né? O coração vai só transbordar, a boca vai só transbordar aquilo que está enchendo o coração. Naquele momento, Madalena tinha o quê? Um cenário de morte. As densas trevas da morte, do medo, do abandono, estavam governando o coração dela. E, portanto, a mensagem que ela tem a levar para os discípulos é essa. Roubaram o Senhor. E agora, como que nós vamos honrar a memória dele? E agora, como nós vamos expressar a nossa devoção a ele? Porque cuidar do corpo e sepultar um morto dignamente era algo muito, muito importante naquela época, gente. Então Madalena está perguntando aqui, o que nós vamos fazer? Já não bastava matá-lo daquela forma, ainda tinham que impedir a gente de continuar honrando ele depois de morto. Essa é a angústia de Madalena. O coração dela está só transbordando, pondo para fora aquilo que está lá dentro. E o que ela faz? Ora, ela faz agora aquilo que todo mundo que está com o coração governado pelo medo, todo mundo que está com o coração governado pela falta de esperança faz. Que é o quê? Multiplicar isso. Multiplicar isso. Um coração governado pelo medo gera mais medo, mais desespero nas pessoas que estão ao redor. E aí Madalena vai e diz aos discípulos, ela diz, gente, para tudo. Levaram o corpo de Jesus. E aí agora nós vamos ver, entrando na história, pessoas governadas, não apenas pela lente da dor da morte, mas governadas agora pela lente da ansiedade, do desespero, da agitação. Porque se Maria Madalena, diante desse fato, apresenta-se quebrantada, contrita, esmagada pela dor, Pedro e João, quando vão agora olhar
para o fato, a partir da lente de que roubaram o corpo de Jesus, o que eles fazem? Eles não ficam amuadinhos, chorando no cantinho. Não, eles saem em disparada. Perceba como que as diferentes lentes erradas vão gerando reações de alguma forma também erradas. É a lente do desespero fazendo um coração ficar desesperado. É a lente da tragédia fazendo dois corações saírem correndo. E Pedro e João saem correndo. Eles saem correndo, eu não sei de que distância eles correm, mas eles saem correndo na direção do túmulo. E correndo na direção do túmulo. O texto bíblico diz, gente, a partir do verso 3, né? Diz que Pedro e João, verso 4, Pedro e João corriam juntos, entretanto, João correu na frente de Pedro. Perceba, é tipo uma corrida, acho que Pedro estava tipo Léo, assim, acima do peso. Não é? Não é, Ângelo? É sim. Você sabe que eu ia falar de você. Falei do Léo, para pegar leve contigo. João e Pedro saem correndo. Entretanto, o texto diz que João corre na frente. E João corre na frente, ele chega, ele vê que Maria não estava mentindo. O corpo de Jesus realmente não estava lá. Mas ele fica na porta do sepulcro e olha, e ele vê lá dentro não o corpo do seu Senhor. Ele vê apenas o que sobrou do velório e do sepultamento. Ele vê só lençóis. Ele não entra. Mas logo vem Pedro. Pedro vem atrás. O texto bíblico diz que Pedro, talvez por seu perfil mais impetuoso, Pedro, assim, por ser um sujeito mais para frente, ele chega, ele entra dentro do sepulcro e vê os lençóis, tudo aquilo que estava ali, o que sobrou do velório e do enterro. E aí João vem atrás dele também. João vem atrás dele, entra. Só que o texto bíblico diz que o olhar de João agora vai sofrer uma mudança. Por quê? Porque João e Pedro saem correndo de casa para ver o que havia acontecido com o corpo. Mas ele entra, e ele entra com um olhar investigativo. Sabe aquele olhar assim, investigando, olhando, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Isso é tanto verdade, que aparece a palavra viu, o verbo ver, aparece nessa passagem aqui 3 vezes. E são 3 verbos diferentes na língua grega para ver aqui. E o ver que está aqui, o ver que João viu, ele olhou aquelas evidências que estavam lá dentro do sepulcro, ele viu, mas ele viu como quem faz perguntas. A palavra é a palavra theorel. Lembra da palavra teoria, teorizar? É a palavra, o verbo theorel. Então João olha, e João vê, peraí. A notícia que eu recebi foi que roubaram um corpo. Mas o que eu estou vendo aqui não é o cenário de um roubo. A notícia que eu recebi é uma, mas as evidências do que eu estou vendo aqui apontam para outra direção. Não, eu não estou aqui diante do cenário deixado por mais uma quadrilha de ladrões de túmulos, porque haviam ladrões de túmulos naqueles dias. Que história é essa? Em todo roubo de túmulo, os ladrões deixam o cadáver e levam aquilo que foi colocado para homenagear o cadáver. Seja comida, seja peças de ouro, ornamentos. Todo ladrão de túmulo naquela época fazia isso. Não era normal alguém roubar um cadáver. Ah, Linderson, talvez o Império Romano roubou o cadáver de Jesus. Não, o Império Romano não precisava disso. A única coisa que o Império Romano precisava fazer para tentar demonstrar que tinha mais poder do que Jesus era crucificá-lo.
E eles haviam feito isso na sexta-feira. E João está lá dentro olhando para aquelas evidências, para aqueles sinais e dizendo: a versão que eu ouvi é uma, mas olhando agora e olhando com atenção, eu chego à conclusão de que não houve aqui um roubo de um cadáver. Olhe para os panos. Olhe para os panos. Olhe aqui. Ladrões não deixam panos para trás. Linho caro. Tecido, irmão, especialmente linho, era algo caro para aquela época. Ladrão não deixa isso para trás e leva corpo. Dá uma olhada no lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Eu vi a hora que colocaram um lenço sobre a cabeça de Jesus, sobre o corpo de Jesus. Aquela cabeça que estava machucada, ferida. Depois que tiraram aquela coroa horrorosa, que enfiou espinhos no crânio de Jesus, que arrancou, que eles tiraram aquilo, eu vi quando eles enrolaram um lenço específico no rosto de Jesus. Esse lenço está ali, e esse lenço não foi tirado assim, ó, alguém que tira assim, ó, e joga o lenço. O lenço está enrolado, o lenço está dobrado, colocado num lugar à parte. Quem fez isso não estava com pressa. Quem fez isso estava no controle do tempo. Quem fez isso estava no controle da história. Quem fez isso não estava agoniado como eu vim para cá agoniado. João está olhando e observando o cenário ao redor dele. E João está dizendo assim: a verdade não condiz com aquilo que as pessoas de coração ansioso quiseram me dizer. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos. E o texto diz que João viu todas aquelas evidências e creu. Aí talvez a gente diga: uau, que interessante essa experiência do João. Preste atenção, porque o texto vai dizer que João precisa olhar para todas aquelas evidências porque ele e Pedro ainda não haviam entendido a Escritura. Significa dizer, portanto, que se o nosso coração está governado pelas lentes da palavra de Deus, por aquilo que o Evangelho fala, significa então que nós não precisamos passar pela vida de maneira afobada, de maneira agoniada, de maneira ansiosa, desesperada, passando um na frente do outro. Quem tem a mente governada e os olhos esclarecidos pelas lentes da palavra de Deus, não aposta corrida. Quem tem os olhos governados, o olhar curado pelas lentes da palavra de Deus, não anda desesperado pela vida, procurando perceber se a morte é tão mortal quanto as pessoas disseram. João passou por esse processo de cura do olhar através da Escritura, através daqueles sinais que Jesus deixou para ele. E o texto diz que eles voltam para casa. Eu lamento uma coisa nessa volta deles. Voltaram para casa. Não foi roubo. Não foi roubo. Não, a história não era... Maria, você entendeu errado, Maria. Mas eles não tiveram essa conversa com Maria. Maria provavelmente vem andando depois deles. E eles devem ter passado por caminhos diferentes. Mas Maria, o texto vai voltar para o túmulo. E Maria volta para o túmulo. Maria volta para o túmulo. E lá no verso 11 em diante, o que nós encontramos? Nós encontramos Maria, de novo, no túmulo. E o que Maria estava fazendo no túmulo? Maria estava reclamando o corpo de Jesus. De novo, Maria. E aí é interessante porque
O verso 11 fala, os versos 11 e 12, aliás, contam que Maria está dentro do túmulo, chorando pelo corpo de Jesus, e Maria vê 2 anjos. 2 anjos, vestidos de branco, um sentado no lugar onde estava a cabeça de Jesus, e outro sentado no lugar onde estavam os pés de Jesus. E os anjos estão ali vendo aquela mulher, e Maria está vendo os anjos. O texto bíblico não fala de... Porque se eu ver anjo, eu caio para trás. Eu já vou deixar claro para vocês esse negócio. Eu tenho uns colegas, umas pessoas que eu conheço que têm visto. Eu vi anjo. Meu Deus, eu vi demônio. Sério? Você quer ver? Não, não quero ver, não. Anjo, deixa Deus trabalhar, deixa Deus dar ordem neles, é meu serviço, e demônio, a gente expulsa sem ver, de preferência. Enfim, Maria vê os anjos, mas o texto não fala da reação dela em relação aos anjos. O texto fala que o coração dela está sentindo tanta falta de algo ou de alguém que ela não dá muita conversa para os anjos. Mulher, por que você está chorando? É a pergunta dos anjos. E a Maria responde, porque levaram meu Senhor e eu não sei aonde colocaram. Eu não sei aonde colocaram o meu Senhor. Perceba. Os anjos de Deus já sabem da notícia da ressurreição. O céu já sabia que a morte não tinha conseguido vencer. E Maria está lá, diante dos mensageiros. A palavra anjo, angelos, quer dizer mensageiro, enviado com uma notícia. Maria está diante dos portadores de uma mensagem para ela. Maria, você não precisa procurar mais Jesus, o corpo de Jesus, Maria. Os céus já sabiam, os céus estavam em festa, os anjos vieram aqui dizer isso. E Maria, por quê, meus irmãos? Porque o tempo todo entra em conflito 2 visões na gente. A primeira visão é a visão que coloca na gente essa lente que diz assim, está tudo perdido. Esse mundo não tem jeito. Esse mundo só não tem jeito para quem ainda não ouviu a história do Evangelho completa. Porque na história do Evangelho a gente vai ver que esse mundo não apenas tem jeito. Esse mundo está em processo de redenção. Como assim esse mundo não tem jeito? A humanidade não tem jeito. Um ator da Globo, ano passado, se não me falha a memória, cometeu suicídio. E ele escreveu uma carta dizendo, a humanidade é um projeto que não deu certo. Ou a vida é um projeto que não deu certo. Como eu queria ter oportunidade de falar com ele e dizer, não é que a vida ou a humanidade é um projeto que não deu certo. A humanidade é um projeto que ainda não foi concluído. A humanidade é um projeto que ainda não foi concluído. O Senhor e Salvador veio pagar o preço para salvar todo aquele que nele crê. E o que você está vendo agora ainda não é o final da história. Não se desespere com o meio da história, porque ela tem um fim. A história tem um fim. Nós ainda não chegamos ao fim da história. Deus não errou no seu projeto de criar um jardim para viver em comunhão com a humanidade. A história ainda não chegou ao fim. Maria, dentro de você tem uma visão errada da vida. Você está interpretando a vida, Maria, de acordo com aquilo que os fatos geram em você. Você não está interpretando a vida, Maria, de acordo com o testemunho que o próprio Deus mandou. Porque quem manda em anjo é Deus. Foi o próprio Deus que falou assim para aquele anjo. Eu vou chamar o B1 e o B2, lembrando das bananas de pijama? Deus virou para o B1, o anjo 1, e falou assim, você vai sentar no lugar onde estava a cabeça do meu filho. E você vai sentar no lugar onde estavam os pés do meu filho. Para provar para ela que ali naquele lugar, onde imperava a morte de cabo a rabo, agora impera a vida. Para mostrar para ela que eu estou no controle. Para mostrar para ela que ela não está diante de uma ilusão. Mas o coração de Maria está... Ô seu anjo,
Eu só quero o meu Senhor. Linderson, Maria tá dura de coração, não, irmão. Não é que Maria está dura de coração. Sabe qual que é o problema de Maria? É que ela era igual a mim e a você. A gente até quer honrar Jesus, porque a gente conhece o amor de Jesus. A gente sabe que Jesus é tudo na vida da gente. Mas, irmãos, a gente é tão atrapalhado. Amém? Quantos atrapalhados estão aqui? Você está aqui, você é atrapalhado? Eu sou tão atrapalhado nas coisas de Deus, irmã Sirlene. Deus manda anjo para falar comigo. Deus manda a Bíblia para falar comigo, pastor Valdir. Deus manda irmão em Cristo. Deus manda tanto. E eu continuo lá. Tantas vezes, meu irmão, o meu coração, como o de Maria, se deixa dominar mais por aquilo que a aparência das coisas geram em mim, do que por aquilo que Deus diz sobre essas coisas. Dentro daquele túmulo, o que nós temos, irmãos, naquele momento? É meio esquisito, né? Uma mulher chorosa conversando com 2 anjos. Irmãos, a Bíblia é demais. O Evangelho é demais. Entende? O que a gente tem dentro daquela Bíblia é a graça de Deus. Desculpa, o que a gente tem dentro daquele sepulcro é a graça de Deus vindo visitar o coração humano desesperado. Entende? É Deus dizendo: olha direito, olha direito. Eu queria dizer para você essa manhã, antes de nós participarmos da ceia, olha direito, olha bem os sinais que Deus está colocando diante dos seus olhos. Olha bem, respira fundo e você vai ver como é bom poder deixar o ar entrar dentro do seu pulmão sem reservas. Uau! Olha bem para a vida e você vai ver que Deus está dando sinais do amor dele para você e que você não deveria duvidar nunca mais desse amor, que você não deveria nunca mais abrir mão de estar na presença dele. Pastor, mas é estranho porque eles não estão num templo, eles não estão num lugar assim. Não, eles estão dentro de um túmulo, porque é exatamente nesses ambientes de morte, onde a graça de Deus vem na nossa direção, nos dizendo: você está entendendo a vida errado. E aí, Maria, me conta o que vocês fizeram com o corpo dele. Maria está num canto, muito provavelmente. Maria está num canto, muito provavelmente. E lá naquele canto onde ela está, muito provavelmente voltada para dentro do túmulo, atrás dela, o dia já amanheceu. Não está mais trevas. As trevas do sábado já haviam sido substituídas do lado de fora pela luz do domingo que raiou. Agora o que precisava acontecer? Bom, se as densas trevas do lado de fora eram um sinal de como estava o coração de Maria a caminho daquele túmulo, e se agora o sol raiou do lado de fora de Maria, não faz mais sentido Maria carregar aquelas densas trevas. E aí então, enquanto Maria está ali procurando viver uma devoção a uma memória de Jesus, sim, porque cuidar do corpo e fazer um sepultamento chique era uma forma de honrar a memória. Enquanto ela está ali fazendo isso, ela escuta, ela vê que tem alguém, o texto bíblico diz isso, ela vê que tem alguém por ali. E aí esse alguém que ela viu, mas não reconheceu, porque os olhos dela estão cheios de alguma coisa que a impede de reconhecer, quando ela está ali, tentando honrar a memória de Jesus,
viver com Jesus um relacionamento a partir de uma lembrança, o que o texto diz? O texto bíblico diz, no verso 14, verso 15, Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Jesus sabia que o interesse de Maria era numa pessoa, nele. E a resposta de Maria? A resposta de Maria é a mesma. Levaram meu Senhor. Se foi o Senhor, porque ela achou que fosse um funcionário do jardim. Se foi o Senhor que tirou o corpo dele daqui, me mostra, conta para mim onde é que ele está, onde é que você colocou ele, para que eu vá enterrá-lo. Naquele momento, presta atenção, naquele momento em que Maria está tentando manter viva dentro do coração dela uma lembrança de quem era Jesus, o próprio Jesus fala com ela, muito provavelmente, de uma forma que nenhum outro homem naquela época se dirigia a ela. As pessoas diziam assim: minha senhora, mulher. Essa era uma forma. Que história é essa? De um homem virar, um homem desconhecido, virar para uma mulher desconhecida e tentar sugerir o nome dela. O nome é coisa de quem tem intimidade com essa mulher. É coisa dos de casa, do pai, do marido, dos irmãos. Um estranho não se refere assim a uma mulher. Ora essa! Esses anjos não me chamaram pelo meu nome. Os discípulos, muito provavelmente, não me chamaram pelo meu nome. Nenhum outro homem dessa terra me chamaria pelo meu nome. Eu escuto uma voz de alguém, de um homem, chamando o meu nome. Maria! Só tem um que me trata dessa forma. Só tem um que me chama assim. Só tem um que me conhece como um ser único sobre a face da terra. Só tem um que viria na minha direção nesse momento de dor, não para me condenar, não para me reprimir, não para me acusar, mas viria nesse momento de dor, nesse lugar estranho, me chamar pelo nome, me dizendo que eu era importante para ele. E aí quando Maria escuta Maria, ela se volta e diz: Rabone, mestre! E sim, Jesus dizendo: Maria, eu sei quem você é. Você é Maria. Eu te conheço. Você é minha. Eu sei a tua identidade. Eu sei a tua vida. Eu naquela cruz, Maria, eu estava pagando muito caro pela tua vida para te chamar de um nome qualquer. Maria, Maria. Só Jesus, o único homem sobre a face da terra, Jesus, que se encontraria com uma mulher frágil e desesperada dentro de um túmulo, para dizer para ela: você importa para mim. Eu vim aqui me revelar a você. Eu vim aqui tirar essas lentes dos seus olhos. Eu vim aqui curar sua visão, Maria. E o que Maria faz? Maria agarra Jesus. Tanto é que Jesus tem que dizer para ela: não, Maria, não me agarra desse jeito. Não me prenda, não me detenha, Maria. Maria, eu não posso ficar muito tempo aqui com você. Maria, a história ainda não terminou. Maria, eu tenho um projeto para você. Agora que você sabe que eu estou vivo, agora que você sabe que eu ressuscitei, Maria, eu tenho uma missão para você. Vamos fazer o seguinte, Maria, vamos mudar
vamos mudar. Maria, agora que o sol do domingo de Páscoa nasceu dentro do seu coração, a sua versão sobre os fatos precisa mudar. Sabe por quê, Maria? Porque há horas atrás você saiu desse túmulo com o coração cheio de morte, com o coração cheio de dúvidas e de desespero, e foi levar essa dúvida, foi levar esse desespero até os meus discípulos. Agora, Maria, o sol nasceu do lado de fora, o sol nasceu do lado de dentro do seu coração. Vai até os meus irmãos e diz para eles: eu vou para o meu Pai. Que coisa, irmãos, isso é... Irmãos, olha o que Jesus fez. Maria, eu vou para o meu Pai. Diz para eles o seguinte, presta atenção, Maria, diz para eles assim, que eu vou para o meu Pai. Só que, Maria, presta atenção, depois da minha morte e ressurreição, Ele não é mais só o meu Pai. Ele é meu Pai e vosso Pai. Ele é o meu Deus e o vosso Deus. Maria, vaza, Maria, e vai dizer para eles que o fim da história é outro. Volta e diz para eles que você veio contar uma notícia incompleta antes. Agora você estava voltando para apresentar para eles o final da história. E o final da história não era simplesmente aquela lembrança dolorosa, violenta de uma sexta-feira sangrenta e de um sábado batizado no luto, na solidão. Maria, o fim da história não está na sexta e nem no sábado. Diz para eles, Maria, que o significado do que eles me viram sofrer naquela cruz era para trazer para eles um novo relacionamento com o Pai, uma nova posição diante do Pai. Maria, usa a minha ressurreição como lente nova para você observar, para você lidar com a vida ao seu redor. Lidar com a vida ao seu redor. Você sai daqui nessa manhã, meu irmão, com uma comissão. Você sai daqui nessa manhã, meu irmão, com um desafio. Nunca mais eu vou olhar para a vida com as lentes do diabo, com as lentes do pecado, com as lentes do medo. Todas as vezes que o medo, que o diabo quiser me fazer pagar um mico na frente de todo mundo, todas as vezes que o diabo quiser colocar diante de mim ilusões que vão deixar o meu coração ansioso, preocupado, vão me fazer sair correndo por aí, apostando corrida, tentando passar por cima dos outros, todas as vezes que o meu coração for tentado a caminhar a partir das realidades que a vida, que o diabo, que o pecado tentam colocar diante dos meus olhos, eu vou trocar as lentes e eu vou dizer: tá tudo estranho, né? Coloca a lente. Tá tudo estranho. Tá feio. Mas deixa eu trocar as minhas lentes. Por quê? Porque a verdade dos fatos, a verdade sobre você, sobre a sua vida e sobre o seu futuro, a verdade de verdade sobre você não está naquilo que o mundo diz, não está naquilo que o diabo diz e nem está naquilo que você diz. A verdade verdadeira sobre você está no fato, na realidade de que Jesus, o Filho unigênito de Deus, morreu numa cesta por você, bebeu o cálice da morte no sábado,
mas ressuscitou no domingo para te dar vida, para te dar esperança e para você dizer: pode estar doendo agora, posso estar sofrendo agora, o meu coração pode estar ansioso agora, mas ainda não chegou o fim da história. O fim da história será quando eu me encontrar com o meu Senhor ressurreto, quando eu me encontrar com o meu Senhor vivo e puder fazer como Maria fez, me jogar aos pés dele e dizendo: tu estás vivo, tu és rei, eu sou teu e tu és meu. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu gostaria que... Está tudo pronto aqui, irmão Ângelo? Está tudo ok? Eu gostaria que você... de orar com você alguns instantes. Gostaria de orar com você alguns instantes. Irmão, teu Salvador está vivo. Seu Salvador está vivo. Pastor, mas tem tanta gente morrendo. Mas Jesus ressuscitou. Significa que essa morte que você está vendo toda hora aparecer diante de você, para quem está em Jesus, essa morte é temporária. Essa morte é temporária para quem está. Irmão, não tem ninguém mais desconfortável do que eu para a realidade de que um dia eu vou morrer. Eu odeio a ideia de que um dia eu vou morrer. Não gosto dessa ideia. Não gosto de pensar nisso. Não gosto de pensar nisso. E uma vez, há muitos anos atrás, eu estava lidando com essa realidade, dizendo: Senhor, um dia eu vou ter que deixar a minha família, um dia eu vou ter que deixar os meus amados, as minhas amadas dessa terra. Eu sei que estarei contigo, mas esse momento, Senhor, de enfrentar a morte, como será eu sentir que a morte está chegando, Senhor? E eu orava ao Senhor a respeito daquilo, e o Senhor falou comigo: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. A morte dói, perder um ente querido é terrível, mas nós podemos dizer para a morte, mesmo enquanto ela está doendo no nosso coração: você está doendo agora em mim, você está arrancando lágrimas de mim agora, mas um dia eu vou ressuscitar. Um dia, morte, eu vou ver você sendo sepultada, e eu vou viver para sempre com o meu Senhor e com o meu Salvador. A morte não é o final da história. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Obrigado, Senhor, por essa verdade. Obrigado por essa verdade. Não deixa a gente esquecer disso, Senhor. Não deixa a gente esquecer disso. Não deixa que a gente se acostume com coisas pequenas e se esqueça daquilo que é o essencial. O Senhor vive. O Senhor reina. O Senhor reina. Eu quero que você participe da ceia com essa coisa, dentro do seu coração. Entendeu? Eu quero que você participe da ceia sabendo: eu só estou participando da ceia porque a morte não prendeu Jesus, e a morte não vai me prender. A morte não vai me prender. A morte pode até me afastar dos meus amados agora, mas um dia eu vou viver com Cristo, e nós vamos viver como uma grande família. A saudade não vai ter mais esse governo no nosso coração. Eu quero que você se prepare para participar da ceia. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito.
é bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela, e tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send, e então você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois, você clica em Continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela, você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.